Respeitável público, começando mais um Respeitável Cast aqui. E hoje o episódio está... Olha, não saia daí, porque você vai acompanhar a história de um dos maiores malabaristas do Brasil, ou melhor, maiores malabaristas do mundo. Um dos malabaristas mais conhecidos do mundo. Ele viajou por vários países e veio trazer um pouquinho da sua experiência. Eu tava louco pra conhecer essa história desse cara que eu conheci lá atrás. Aí ele, ó, sumiu do mapa, foi rodar o mundo aí, não é? Então com vocês, Rogério Piva, nosso malabarista aqui, aplausos! Obrigado. Seja bem-vindo aí. Tempo aí que eu tô esperando o cara me convidar pra cá. Mas como é que traz ele? Porque o cara tá... Pera aí, vamos lá. Quantos países você já rodou? Porque assim, pra trazer você... Uma vez eu mandei mensagem, ô Piva, você tá onde? Ah, tô não sei aonde. Como é que tá essa... 47 países. 47 países. 47 países. É um bocadinho, né? Massa, e rodando de forma independente. Você sabe que eu lembro que você tava lá no circo do meu tio Luiz lá? Lembra que você ficava ali e tal no circo, né? Eu namorava sua prima, né? Namorava lá, tinha uma namoradinha lá e tal. Daqui a pouco o Piva, ó, se mandou. Foi naquela época, né? Que você... Foi, eu acho que o primeiro, eu tava muito... A minha vida tava muito tranquila ali naquele momento, né? Trabalhando tava na zona de conforto, trabalhava no circo em São Paulo. E eu tinha o meu circo, né, que eu ia... Lembra que eu tava com uma lona? Eu falei, vou estrear meu circo, isso e aquilo. E de repente deu uma louca, eu falei, tá muito perfeitinho, né? E aí eu fui pro Circo Vostok. Ah, Vostok. Lembra? Quando o Circo Vostok chegou aqui no Brasil... Aí ele voltou, né? Que ele tinha fechado, né? Aí foi a onda de eu largar São Paulo, né? De vez, assim. Eu já tinha ido pro Circo Estoril, no Nordeste. Já tinha trabalhado alguns circos aí pelo Brasil, mas, assim... Eu me fixei em São Paulo de novo, porque realmente São Paulo acolhe, São Paulo tem muito trabalho e a gente se acomoda nisso. E aí depois eu pensei que tava tudo muito lindo. Então aí perdi namorado, vendi o carro e fui embora pro Circo Vostok. Ah, você foi pro Vostok. O Vostok tava onde, aí o Vostok tava em Porto Alegre. Como deu tudo errado foi lá... Foi quando ele voltou. Não foi? Foi quando ele voltou. Foi quando ele voltou. Como não deu muito certo, né, o Vostok, e frustrado, eu falei, pra São Paulo eu não vou voltar, não. Aí, quer dizer, acabei voltando pra deixar algumas coisas e aí foi que veio uma sacada, ia ter a temporada de circos no Chile. Eu já tinha tentado, enviado vídeos para um monte de lugar, e eu falei, caramba, eu preciso de um contrato internacional, eu quero ir para fora, eu quero mostrar, né, o que eu faço. E eu com aquela onda de brasilidade, com as roupas verde e amarela, e com pandeiro, assim, com samba. Vou fazer uma pausa nesse começo da sua história. Eu sempre pergunto pro convidado, você nasceu no circo? Não nasci no circo, eu vim de um projeto social, né? Um projeto social? Um projeto de assistência social e cultural, né, na periferia. Lá. Como chama lá o projeto? Vila Guacuri. Era um projeto que fechou em 2015, infelizmente. Vila Guacuri continua sem ter nenhuma área de lazer. Uma multidão de gente, uma multidão de crianças. Tinha um circo-escola lá. Tinha um circo-escola, a única opção cultural que tinha pra molecada ali. Agora, não dá pra esperar que a molecada da periferia saia distribuindo flores por aí, sendo que não tem acesso à educação, a oportunidades, né? Ou mesmo ferramentas que eles possam se descobrir. Não, e aí né? sai muito artista, né? Sai desenvolve muito e também, mais né? do que tudo, cidadãos conscientes, né, cara? Porque é uma ferramenta, assim, essencial pra educação. Eu fui parte desse projeto, depois fui pros faróis, trabalhar nas ruas. Depois comecei trabalhando nos circos pequenininhos que rodavam pela periferia de São Paulo. E aí você focou sempre, porque eu sei que você sabe fazer monociclo, palhaçaria, e o foco é o malabares, né? O foco é o malabares. Você faz perna de pau também, perna de pau, né? Perna de pau teve Toca que aprender, também? Não tem jeito, um pouquinho. Toca instrumento, o cara é um multi-artista. Mas o foco é o malabares. Eu comecei com o malabares, né? Depois eu fui entendendo a necessidade de eu aprender outras coisas para complementar. Minha especialidade, o que me jogou pro mundo foi o malabarismo, né? E aí eu fui tendo a oportunidade de arriscar outras coisas, não de maneira tão aprofundada, né? Porque eu sempre foquei no malabarismo, mas foram todas as coisas que me auxiliaram bastante de poder hoje, né, ter o meu espetáculo. E tudo você aprendeu lá no projeto social? Não. Eu aprendi o malabarismo no projeto social. E aí depois a corda bamba, o arame foi no circo. Você fazia o arame também. Putz, agora que eu lembrei. Perna de pau aqui. foi no projeto Vamos social. Vamos colocar umas fotos aí, onde você vai falando aí. A gente vai colocando umas fotos aí das coisas que você faz, né? Sim. E tem muita coisa, né? Tem o livro aqui que você trouxe, a gente vai falar daqui a pouco. Mas assim... Mas foi isso, né? Aí eu fui para as ruas, depois fui pequenos circos, depois fui trabalhar nos circos um pouco maiores, o circo do Chiquinho, né? E depois o circo... Aí fui pro Circo Estoril, que foi o primeiro maior circo que eu trabalhei, assim, grande, fiquei encantado com aquilo. Que é da família Portugal lá, né? Isso. Não durei muito tempo ali, saí, aí voltei para São Paulo e
E aí, trabalhando com o evento, mas a minha coisa, eu queria estar no circo, eu queria viajar como malabarista. E eu mandava vídeos pra fora e ninguém me contactava. Eu falei, quer saber, mano? Se ninguém me contacta, se ninguém vem me ver, eu vou ir me mostrar até lá. Eu vou ir Aí até... saiu do Vostok? Aí eu saí, voltei pra São Paulo, deixei umas coisas e fui ver essa temporada que eu tinha ouvido falar, uma temporada de circos de festas pátrias. Isso em 2011. É bem famosa, né? Essa festas pátrias no Sim, Chile, né? é muito famosa. Só que assim, pra gente, na época que a internet ainda tava engatinhando nessa coisa de rede social, era muita pouca informação que a gente tinha, né? Então aquilo ficava mais fechado ali entre quem fazia parte, quem ia diretamente ou não. Né? Então, mas eu fiquei sabendo por artistas chilenos que eu trabalhei lá no Vostok. Aí eu falei, quer saber? Eu vou. Mas você E foi se não... assim, com a cara e eu a fui coragem? assim. Peguei o único dinheiro que eu tinha, paguei minha passagem de ônibus, né? De ônibus pro Chile. Mas foi muito bom por causa das cordilheiras. É uma coisa, então pra mim foi descobrir Uma esse aventura. mundo. Cheio de medo, né, cara? Um montão de medo. E aí eu olhava pra minha bolsa e falei, não, vamos lá, né? A bolsa falava comigo, ô, vai que você tem tudo que tu precisa, não se preocupa, mano. E aí eu fui, mano. No primeiro dia que eu cheguei, em frente à rodoviária, eu vi um circo. Do Chile, É. lá em Santiago. O Golden Circus, né? Do Herman Aguirre. É um circo até hoje, um circo muito grande lá, muito respeitado. E aí, bom, não era difícil encontrar circo, porque são vários circos na Eles temporada. parece que eles montam na praça, Muitos né? circos, tudo né? junto, né? É. E aí eu fui lá bater na porta do circo, né? Aí eu fui lá falar com o dono. Primeiro eu cheguei como se fosse público. Ô, você tem malabarista aí no circo? Vocês vão ter espetáculo hoje? O cara, não, a gente vai ter espetáculo, assim, qual horário? Na humildade é, mesmo. assim, né? E tem malabarista aí? Aí o cara falou, não tem. Eu falei, pronto. Eu falei, e quem que é o dono do circo? Mas por quê? Eu falei, não, eu sou brasileiro. E tentando falar espanhol, né? Eu sou brasileiro, eu sou malabarista. De repente, eu queria mostrar aí, se tem uma oportunidade pra mim. E aí o dono do circo veio me atender, super amável, assim. Ele falou, você tá com a tua roupa aí? Tá com os teus malabares? Eu falei, tá tudo aqui, cara. Então você entra no próximo espetáculo, vamos ver. Vamos ver o número. Mano, e aí eu entrei no show. E aí todos os artistas foram lá, né? Sabe, chegou Aquela artista coisa novo. de assistir, né? E ainda, é um brasileiro, né? E tem essa coisa, né, mano, assim, do brasileiro e tal. E aí o meu número todo com samba, lambada, brasileirinho Música tocando. amarela, E eu aquela roupa dançando, amarela, né? Aquela coisa. E o pandeiro tocando e o chapéu e pronto. Quando eu terminei o espetáculo, saí suado, né, mano? Tinha errado um bocado ainda, mas aquele jeitão lá, essa ginga, esse swing todo, né? Quando eu saí pra fora, já tava o dono do circo. Vem aqui. Aquele trailer ali, ó, pega essa chave, pode ficar naquele trailer ali, ó. Tá, pega esse dinheiro aqui pra você comprar o que você precisa e a gente vai acertar. Você fica aqui a temporada com a gente. Olha só que legal. Foi isso. Aí, nessa mesma semana, veio... Que sempre vai empresários assistir, né? De fora, pra ver os artistas. Tava os empresários do circo Ataide. Foram lá. Do México, né? Do México. E aí, no final do espetáculo, ele chegou pro dono do circo e falou, a gente vai levar o brasileiro. Falou assim. Aí o dono do circo veio me falar. E eu falei, caraca, os Ataide. Eu tinha estudado sobre esse circo, né? Que eu vivia fuçando coisa na internet. E aí foi, né? Os Ataide... Levou. O Zataide me contactou para a próxima temporada deles. E depois que eu fui pro... E você chegou aí pro México, então? Fui. Foi. Quando eu fui pro México, aí depois tudo, assim, começou a ficar mais... Né, mais fácil, assim, meu. Porque depois do México, depois que eu terminei a temporada com o Zataide, né? Eu fui pro Circo Hermano Soares, que é um grande circo, que chegou a vir aqui no Brasil, mas eu então trabalhei com ele. Então você chegou a trabalhar só em circão também, assim? É, e aí a gente rodou pela América Latina, pela América Central. Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, El Salvador. Então foi uma temporada linda. E daí eu fui pro Festival Internacional de Circo em Cuba, depois fui chamado pro festival na Itália. E aí começou a aparecer um monte de trabalho para mim. Não pelo malabares que eu fazia, da técnica, porque eu não tenho uma técnica espetacular. Eu acho que eu tenho uma técnica básica, né? Assim, mas a personalidade, o que eu consegui encontrar no meu show, né? Assim, eu não precisei interpretar nada, eu só joguei toda a ginga do samba que eu fui criado com escola de samba, a coisa do axé. E, assim, eu me divertia no palco como malabarista. Eu acabei deixando de lado esse protocolo da coisa da técnica e falar, mano, eu faço malabares pra me divertir, junto comigo e público. Então, a gente assiste, se o malabares né? cai, a gente vê você trabalhando, parece que você tá, você não tá trabalhando, você tá se divertindo. Isso, e aí isso deu muito certo, porque era muito espontâneo. Eu lembro de um cara na Europa, falou assim pra mim, quando eu tava no festival, ele falou, olha, aqui na Europa chegou todos os artistas de níveis assim altíssimos. Chegou tudo, cara. Mas parece que
não se divertem. Você se aproxima do povo. Quando você erra, velho, o povo se aproxima ainda mais de você. Quando você erra, Quando você erra, ele torce pra você. E aí né? você traz aquela coisa do palhaço, né, mano? Porque é isso. O palhaço se aproxima do povo por quê? Porque ele erra, porque ele representa o erro humano, essa humanidade. Então isso deu sempre certo no meu número. Porque também eu nunca fui seguro no meu Malabares. E pelo fato de eu nunca ter sido seguro no meu Malabares, né, assim, de fazer sempre muito... Não, cara, eu sempre entrava nervoso, sempre entrei nervoso e sempre erro pra caramba. Né? Então... Você sempre entrou nervoso? Eu entro nervoso. Nervoso? Até hoje, pra mim, cada show é um show. É diferente, né? Então eu não entro nessa coisa automática. E aí... Que você acha isso criou um sistema imunológico pra mim, no meu número. O que é esse sistema imunológico? Saber lidar com esse erro de maneira muito natural e tranquila. Com que o público olhe e fala, caralho, esse cara que tá aqui, que eu paguei caro pra assistir o ingresso, né, que ele tá lá no palco, no centro da atenção, ele errou. E ele tá pra não errar, porque a pessoa já espera que o palhaço vai errar. Mas o malabarista não, o trapezista não. E o malabarista... E não errou uma vez só, ele errou várias vezes. Caramba, cara. O Malabares, ele é assim, né? Você acaba que erra, né? E tem dia que erra tudo. Tem dia que não erra nada. Mas assim, vamos dizer que no minha média eu erro, eu tenho vários erros. E hoje, se eu não tiver erro, puta, meu número... Eu sinto não é o assim... mesmo. Mano. Isso até é importante falar, né? O erro faz parte, né? Não tem esse ensinamento, né? Que o erro faz parte. E é o que eu falo, né? Não teve outra maneira de eu aprender malabarismo senão errando. E aí, cara, foi isso. Outro cara lá falou pra mim, né, na Europa, ele chegou e falou pra mim, você é o tipo do brasileiro que a gente espera ver. Tipo, essa ideia do brasileiro de ginga, feliz. É o borogodó. Mano, o cara sabe? Colorido e que samba, da malandragem, isso e aquilo que eu coloco no meu número, no meu show. É esse brasileiro comercial. E até cara. hoje você faz um número como você fazia, tipo, com o samba, com a roupa, a verde e amarela. Verde e amarela, tudo. Trazendo essa... Faço. Isso é carregar isso, a paixão pelo Brasil? O que é que você sente? Olha, cara... Que você fala assim, eu faço o número assim porque é a minha raiz. Olha, eu acho que também foi uma jogada também, assim, de despertice, né? Porque todo mundo tem como referência hoje Circo de Soleil, fica nessa contemporaneidade, né? Antônio Gato, e busca esse clássico. Eu cheguei a ouvir de um artista foda aqui do Brasil, né? Que estava muito equivocado, por suposto, ele falou, essa coisa de dançar, de coisa, isso não cola pra lá, isso não cola. Isso... Lá fora. Lá fora, ou, né, tipo, como que tem que ser clássico, tem que ser chinês, tem que ser russo, tem que ser... Eu falei, não, e aí eu entendi que não, mano, são regionalidades, tá ligado? E aí, mais do que essa regionalidade, que já era natural minha, que já vinha espontâneo, essa brincadeira, esse riso, essa ginga, também é comercial. Porque foi isso que esse cara falou. Você é o brasileiro que a gente espera ver. Isso daí foi um gancho. É isso, velho. Qual que é a imagem? Qual que é a imagem do jogador de futebol? Não é porque ele joga com muita técnica, porque tem ginga. Ginga, né? Faz tem gol de swing, bicicleta. É isso, cara. E é isso do mal. Ninguém tava esperando. Brasilidades. Ninguém tava esperando se eu jogasse 10 bolinhas. Tava esperando se eu sambava no final. Tá ligado? Malabares era só um detalhe. Pronto, foi isso. Era uma coreografia de dança com um monte de coisa louca que eu arriscava junto com a técnica do Malabares. Acabou dando muito certo. Deu certo. E essa história, por exemplo, você foi lá para esses circos do Ataíde, né? Esses circos grandes. E aí você falou, vou me jogar no mundo. Vou botar uma mochila nas costas, porque aqui tem o Diário de um Malabarista, né? O livro aqui, ó. Diário de um Malabarista, que é... Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné. É onde você começou a fazer esses shows? Papua Nova... É porque foi muito especial essa viagem na Papua, né? Vou até mostrar aqui, ó, um show que ele fez lá, ó. Eu visitei um montão de comunidades na Papua, né? Assim como fui pra África, né? Pra Ásia, pra Oceania. Papua Nova Guiné fica na Oceania, como... O pessoal acha que fica na América Central, né? Fica na África. Na África. Na África. A Papua e Nova Guiné porque tem a Guiné-Bissau na África, né? Acontece Guiné que quando os portugueses, né, os europeus chegaram na Papua Nova Guiné, eles sentiram que as pessoas de lá pareciam com o povo da Guiné. Cara, vale a pena. Aí colocou Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné. E como é que foi? Você falou, vou sair do circo agora e vou... Eu nunca saí do circo. Eu nunca de fato... Não saí do circo assim, de lona, assim, que você fazia os shows? Eu continuo, né? Eu nunca saí do circo de fato. Eu terminava um contrato, eu assinava um contrato, vai ser tanto tempo. Depois de tanto tempo, eu falo, agora eu vou
descentralizar. A minha ideia foi uma vez no circo, Hermano Soares mesmo, lá em Honduras. Eu já sempre tive esse questionamento, né, sobre a arte, como essa acessibilidade, a democracia no acesso à arte. Né? Eu venho de um projeto social, a maioria da molecada nunca poderia, assim como meu pai também não poderia pagar o ingresso de um circo grande, como o Circo Garcia. Agora eu vou dizer uma coisa, né? Vostok. Tem uma discussão aí que o pessoal fica falando, o cara não é do circo, não nasceu no circo, mas fez, olha aqui, ó, ele fez muito mais pelo circo do que pessoas que já nasceram no circo. Cara, eu não sei, né? Porque talvez... assim, é importante o que você fez aqui, cara, não tem... Esse legado que você deixou é surreal, assim. Eu tô escrevendo um novo livro, eu falo a vida de um saltimbanco. Porque você virou, que você fala, né, um circo mambembe. Um circo mambembe. Um artista mambembe. Um artista mambembe. Eu valorizo muito essa palavra, né? Eu falo que meu circo é o que mais cresce para pequeno. Eu tô cansado dessa onda, o maior circo do mundo, o melhor circo, o maior, quase o recorde. Não, velho, essa coisa que a gente se aliou à lógica da indústria do grande, do tem que ser... Não, o meu circo ele é pequeno, o meu espetáculo ele é pequeno, e o que eu me preocupo é o que ele pode transformar. Assim, e também eu romantizei muito essa ideia do saltimbanco, desde quando eu vi os primeiros saltimbancos, né? Eram repentistas, o homem da cobra que chegava na comunidade, né? E aquilo mexeu comigo mesmo, né? Mas quando eu tive acesso ao projeto social e aprender malabarismo, que eu descobri porque isso é uma ferramenta que eu posso andar como um saltimbanco, como um artista mambembe. Depois da experiência dos circos pequenos que resistem de forma muito brava, negligenciados por esse Estado, com essa ideia do que é grande é bom e o que é pequeno é medíocre, né? Sim. Porque os circos pequenos enfrentam isso. E eles não têm como circos grandes que expõem caminhonetes e carros e isso e aquilo para dizer que é grande, para dizer que são potentes. E os circos pequenos, né, que vão ali na beira tentando sobreviver, né, com ingressos que sejam mais baratos do que uma cerveja. Sinal de um país violento que a gente assim, vive. O Rogério andou muito, tá andando muito ainda, né? Anda muito pelo Brasil aí. E eu perguntei, né, aqui nos bastidores, tem circo mambembe ainda, tipo circo de pau de roda, circo com a lona furada? Porque Sim. a internet é uma coisa, né? A gente vê no Instagram só coisa bonita. E esses circos ainda? Existe muito circo pequenininho? Você que anda tem com o seu Fusca, mostra a foto do Fusca dele aí, ô produção. Bota a foto do Fusca dele aí, que esse Fusca aí andou... Tem quantos anos o Fusca? 20 anos com você. Comigo Como tem 20 anos. O Fusca? Pitanga. O Pitanga. Entrou até, ó, o Pitanga ele entra no show, né? Ele carrega uma carretinha, leva 70 bancos, leva todo um cenário. Depois você manda as fotos, a gente coloca. Eu queria só recapitular, né? Quando eu cheguei naquele circo, no Circo Grande, né? Lá em Honduras, na cidade de São Pedro Sula, chegou uma família cheia de bônus que o circo entrega. Lá também, entrega bônus. Entregaram os bônus, que é criança grátis e não sei o que grátis. Chegou lá, a família viu que não era o que eles esperavam que fosse. E eles voltaram para trás, irmão. E ninguém fez nada para que eles pudessem entrar, e nem eu fiz nada. Ou seja, eles voltaram para trás porque não tinham dinheiro para pagar, para complementar os ingressos. Eles acreditaram que seria o desconto ou ingresso grátis, eu não sei. E na verdade não era, foi uma enganação, né? Tem ali as linhas pequenas que talvez eles não leram. E eu vi aquela família inteira com um monte de criança voltando para casa. E eu não fiz nada. Eu poderia ter feito, usado ali como minha influência, como malabarista, eu pago. Eu poderia ter pago o ingresso dele. Ou ter arrumado os ingressos. E eu pensei, meu pai poderia pagar um ingresso de circo? Não poderia, velho. Desse circo grande ele não poderia. E aí comecei a pensar, então minha arte é só uma mercadoria para quem pode pagar, né? E aí que eu comecei a sair um pouco, né, comecei a migrar um pouco e tentar... Eu comecei a lembrar o meu sonho de saltimbanco. O sonho do circo grande entrou na minha vida, sedutor. Mas e daquele artista da terra? Aquele artista que tá no concreto quente, apresentando pro povo, sabe? Do trabalhador. Eu falei, mano... E aí eu lembrei dos circos pequenos, que de um jeito ou de outro, bom ou ruim, ele conseguia garantir o acesso para todo mundo. Não é culpa do circo grande que o povo não possa acessar, porque é culpa de um Estado que não dá condições para que o povo possa acessar os mais variados espetáculos culturais. Mas devido a essa condição lamentável em que o povo está jogado e abandonado, eu penso, eu como minha arte, eu vou tentar fazer o máximo para que ela seja o mais democrático possível. Foi então que eu comecei a me jogar por um montão de territórios na lógica do saltimbanco, usando da estratégia do circo pequeno. E o saltimbanco que vai nas praças dos trabalhadores e coloca o chapéu na rua,
da lógica do circo pequeno, que tem o idioma do povo, que consegue fazer o povo, né, trabalhar aquela publicidade e chamar o povo daquela maneira particular, indo em comunidades muito carentes, e consegue sobreviver da bilheteria, e consegue trazer o povo. E aí eu comecei a me jogar por territórios cada vez mais periféricos e mais descentralizados. Então assim, sempre trabalhei em circos, como continuo trabalhando, e aí eu terminava o contrato, falava, não vou continuar. Daqui eu vou pegar minha mochila, vou seguir para esse território agora. E aí eu falo, como saltimbanco, até onde eu posso chegar? Porque aí eu vi que já não tinha mais fronteiras para mim. Né? E a coragem, porque também aqueles filmes, né, dos saltimbancos ou do Nordeste que mostram, né, sempre assim, que até onde eu posso chegar? Eu, moleque da periferia, que não conhecia mal o centro da cidade, até onde não aí... Não falava o idioma, nada? Esse desejo também de fazer histórias. De fazer, de ter experiências com os lugares mais longínquos possíveis. E aí virou também uma vaidade minha. Eu quero chegar no mais longe possível. E ver até onde a minha arte se comunica por mim. E ela chegou em lugares como a Papua Nova Guiné. E mais longe ainda nas Ilhas Fiji. Ilhas Fiji, que é um pontinho no meio do Pacífico. Cheguei lá com a minha mochila. E como é que você chegou lá, bicho? Cheguei, eu saí da Austrália, do contrato que eu tava na Austrália e fui. E aí quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê, meu? Eu vou pra praça, como os saltimbancos fazem, usar do idioma povo. E não há fronteira para isso. Né? Então as pessoas entendem. E aí quando as pessoas já começam a se aproximar na roda. E como eles nunca viram circo, eles não sabiam o que era circo. E aí a palavra circo começa a ser... Tem gente que nunca, por exemplo, teve pessoas que nunca viu nada de circo. Nada. E viu a primeira vez por você. É isso. Como no Timor-Leste, cara. O Timor-Leste é um país também da Ásia, uma ilha. 47 países. 47 países. O Timor-Leste, eu cheguei lá e foi incrível. Eu fiz show até pro presidente da República, dentro do Palácio Presidencial. E com uma condição. Falei, a gente vai fazer dentro do Palácio, mas que seja aberto pro povo, porque eu não vim aqui pra fazer show privado. Falei, vem assim. E aí abriu. A ideia era que todo mundo tivesse acesso. Sim. Quem não tem condições, né? Abriu É isso, né? E aí eu fiz em um monte de comunidades no Timor-Leste, eu ganhei um certificado de homenagem, de agradecimento, né? Assim como ganhei também da União Africana, né? E sempre com a bilheteria democrática. Como é que é essa história? Você mesmo, a comunidade mais pobre, que você foi na África, em vários países, você passava o chapéu. É isso, cara. Sabe por quê? Porque eu não tinha ali uma bilheteria que limitava aquele que pode pagar daquele que não pode. A minha bilheteria você paga no final do show. Onde eu trabalho a consciência do valor que aquilo representa para você. Então, às vezes uma Dona Maria ou um seu José que me dá R$2, que pôde me dar R$2, ele me deu tudo que ele tinha. Diferente de um burguês que me dá R$1.000, que aqui não vai fazer falta nenhuma nessa cifra para ele. Mas uma Dona Maria que me deu R$2, ela deu tudo que ela tinha. Então a minha bilheteria ela se adequa à condição do povo. Do local também. E do local também. E aí, só que aí o chapéu ele representa muita coisa. Ele representa ele pode ser pago com uma fruta, ele pode ser pago com um convite para comer ou para dormir, ele pode ser pago com um abraço, com um olhar. Legal, Piva. É muita coisa que eu tenho curiosidade de saber, né? Assim, acho que até o respeitável público tem. Como é que é? Você chegava no lugar e falava, não, eu vou dormir aqui, vou ficar aqui, tenho dinheiro, não tenho, tô passando necessidade aqui. Tipo, eu vim com o dinheiro da temporada da Austrália, que você fazia temporada no circo. Sim. E entre as temporadas, pelo que eu entendi, você ia para esses países. Olha, isso mesmo. Isso que você fazia. É isso mesmo. Você pegava uma grana, por exemplo, na Austrália ou nos Estados Unidos. Isso. E aí você falava, não, agora eu vou ter um intervalo de 2, 3 meses, eu vou viajar. É isso. É isso que você fazia. E muitas vezes ainda, durava, né? Faz ainda, né? Faço ainda. Qual foi a pergunta mesmo? Não, eu perguntei como é que você chegava lá e assim... Vou dormir aonde? Tá, vamos lá. Vou conversar com quem pra fazer esse show? É muito fácil, cara, porque assim, mano... Eu sou de circo, às vezes num país que não falava o idioma. É isso, é muito fácil. Primeiro, eu sou um cara... É muito louco, é muita coragem. Eu sou um cara periférico, mano, eu sou um cara periférico. A Dona Maria da periferia, a Dona Maria do sertão, a Dona Maria da roça lá da África, elas dialogam de uma maneira muito próxima. É povo humilde, que fala o mesmo idioma. Isso é muito louco. Então, quando eu chegava em cada comunidade nesse mundo, parecia que eu estava em casa, porque representava as mesmas mazelas de um povo esquecido, de um povo injustiçado, né? De um povo que sobrevive, cara.
E ser artista popular representa isso. O meu show representa isso. Então eu não tinha preocupação nenhuma quando eu chegava em cada comunidade, quando eu chegava em cada local, mano. No final de cada show, eu tinha um monte de convites para comer, para dormir. Eu não tinha preocupação nenhuma, eu nunca precisei me preocupar com isso, porque eu sempre fui muito bem acolhido em qualquer lugar do mundo, porque isso é uma característica do povo humilde, mano. Da característica do povo que talvez não tá preocupado em proteger seus bens materiais, porque eles entendem que o meu show ele não é feito de verba, ele é feito de afeto, ele é feito de encontro, ele é feito de sentimento, sabe? E você isso entregava coisas que eles nunca imaginavam que eles iam sentir quando você acabava o show. Eu não sei, mas eu não sei se de fato, porque isso é uma fala deles, né? Que só diz respeito a eles. Mas que eles me oferecem o que eu jamais imaginei sentir. Mas isso é a troca, né? É essa troca. Mas troca. O que eles me oferecem, que eu jamais imaginei sentir, eu saio chorando de cada lugar. E eu saio realizado que essa romantização do saltimbanco que eu vi quando eu era um moleque da periferia que ia ver o Homem da Cobra e que ia ver o repentista e que pegava o dinheiro que eu olhava carro e entregava no pandeiro do repentista porque eu queria que ele continuasse, mano. Porque eu estava agradecido. E aquilo era a minha bilheteria. Eu tinha dignidade de poder pagar uma bilheteria também. Muito legal. E isso garantia continuidade. E aí você saía, por exemplo, você chegava no aeroporto, ou sei lá, você ia alguns países tinham que ir só de avião, né? Sim. Você chegava no aeroporto e olhava, vou pra onde? Acho que era muito louco. Grande negócio. O primeiro ponto eu busco um hostel, né? Eu vou da habitação mais barata, assim. Né? Tipo, eu escolhi a Papua Nova Guiné. Você escolhe o país, é isso? Eu escolho o país. Você escolhe, eu vou pra lá. Eu escolho o ponto de partida, né? Madagascar lá, sei lá, aqueles cantos eu escolhi. lá. E aí, precisa do primeiro show. Precisa fazer o primeiro. O primeiro show. Depois que eu fizer o primeiro show, pronto. Eu já conheci o povo, conheci o público, já sei a dinâmica que eu posso trabalhar. O que agrada e o que não agrada. E do primeiro show, começa a partir um monte de convites. Um monte de convites. Vamos pra minha comunidade? Vamos. E aí pronto, aí eu já começo a conhecer e traçar uma rota e estabelecer uma dinâmica do meu trabalho. Sempre levando essa onda, uma caixinha de som, anunciando, né? Você falou que fazia como um circo de verdade. Eu chegava. Alugava uma moto de um cara ali. E ia anunciando. Como é que anunciando numa caixa de som, às vezes bônus não tinha. Não, mas eu também fazia um cartazinho e ia aprendendo. Tinha certas comunidades que eu chegava antes, eu pedia autorização pro líder da comunidade, e aí eu chegava uma noite antes, eu tava com uma moto com transporte, eu ia lá na madrugada, na noite, e prendia os cartazinhos. E era muito louco, porque no outro dia era uma surpresa, né, a população. Assim, tipo, meio na calada da noite. Circo, o que é isso? Aí no outro dia, vai ter hoje um espetáculo, aí depois passava eu com a moto anunciando, né? E aí como eu não sabia como falar o idioma, muitas vezes na Indonésia, na Malásia, esses lugares, né? E eu não sabia como falar o idioma, e aí o que acontecia? Eu pedia pro cara traduzir pra mim. Traduzir como? Eu falava pra ele, como é que fala hoje à noite, 7 horas? Aí ele falava, Jamili Masore, sabe? Aí eu ia lá, Jamili. Na língua africana. Na língua que eu tava, né? Só que eu escrevia no meu português. Colocando. Então, Jamilima Ariraru Irara. E depois no final eu lia com emoção. Ori, Hari, Hari, Jamili Masore, Circo Dari Brasil, Tutirabirava. E aí eu nem sabia o que eu tava falando. E aí dava certo, as pessoas entendiam o que eu tava falando. Ele falou, nossa, você fala. E assim, tipo, são um monte de estratégias para comunicar com o povo. E aí foi pegando a manha. Que o circo faz, o circo se adapta, o circo pequeno é uma escola do caramba, ele consegue, cara, ter essa afinidade com o povo, né? Então é uma estratégia que funciona, porque é uma estratégia popular. Né? E é povo humilde em qualquer lugar do mundo. E teve lugar, por exemplo, que você chegou assim, o pessoal ficou meio desconfiado, não queria aceitar, ou o cara falou, será que eu vou conseguir apresentar aqui no Brasil é onde eu mais tenho dificuldade, eu vou dizer. Porque aqui no Brasil, mano, tem uma lógica, e é aquilo que a gente falou já no começo, é uma lógica muito perversa. Do que é de você vale aquilo que tu cobra. Ou o que é pequeno é medíocre, não vale. Pô, o cara tá na rua, coitado, você não é um artista, não, isso é morre de fome. O cara chega com um Fusca. Num país onde só ostenta carro grande. Onde o circo, que deveria representar a popularidade, o popular, o povo, se adequa à lógica da indústria e só fica expondo o Camaro e um monte de caminhonete. Pra tentar provar que ele é eficiente através desse monte de pedaço de lata, cara. E o espetáculo, como é que é?
É isso, eu não sei. O espetáculo é. É um questionamento, né? O que é público? Que você que assiste. O que é artista? Você que presencia. O que é o espetáculo? Assim, ao meu ver, por mais dinheiro que tenha, eu acho que os níveis do espetáculo não melhoraram. Eu acho que temos muito bons artistas aqui no Brasil. Espetáculos bons também. Espetáculos bons, temos espetáculos bons. Mas na grande maioria, quando eu vejo muita caminhonete, eu fico com o pé atrás. Porque, mano, eu cheguei em uma pá de circo aí, cara. E aí o cara vem, né, putz, a gente tá numa situação meio complicada, não dá pra pagar. Você vai no circo pra fazer temporada, a gente pede né, trabalho, né? Então, aí o cara vem, tipo, a gente tá meio complicado, tá ruim. Aí eu penso, caraca, o cara tem uma pá de Dodge Ram, tipo, só os trailerzão. O cara tá... Imagina eu que tô com um Fusca. Quem é que tá numa situação pior? Peraí, né, cara? Então, sei lá, o que a gente tá querendo representar? A gente representa essas grandes concessionárias de carro porque parece mais concessionárias vendendo, porque coloquem uma amostra. E aí a ideia da arte popular, ela vai se desfazendo, ao meu ver, por favor, ela vai se desfazendo em função de uma arte de ostentar. Em função da imagem, cara, dessa coisa americanizada. A gente não tá interessado no conteúdo, é no que ele representa de luzes, mano. É uma maneira de chamar atenção? Eu não sei. Porque a minha arte popular, né, com o meu Fusquinha, levando um espetáculo potente, forte, ele sofre um montão de preconceito simplesmente porque eu tenho um Fusca. Um Fusca que representa o popular. É lindo, mas assim, não é... E eu quero definir... Queria ter um Fusca desse. Todo mundo quer ter um Fusca, né? Mas assim, a ideia não é que o Fusca... É que num primeiro impacto, as pessoas não acreditam ser bom. Sim. Né? Sim, e é muito difícil esse convencimento. Aquela cultura do olhar, né? Olhar, cara. E que não tô dizendo que a culpa é dos circos, porque isso já vem de uma cultura, né? Uma cultura capitalista, né? Uma cultura muito forte, muito americanizada. Você acha que o circo põe os carros grandes, eu acho que o circo reforça... Pra provar que ele tem poder, que ele é grande. Eu acho que ele reforça essa lógica e eu não acho que contribui para a educação do povo. Não tá no nosso papel educar o povo, mas tá no nosso papel entender a responsabilidade da referência que a gente é como artistas. Porque quando a gente usa da arte, eu tenho uma frase que eu peguei no livro do Marketing do Circo, da Marlene, né, que ela fala, quando a pessoa vai no circo, ela tá um momento de prazer. E esse momento de prazer, você pode jogar uma mensagem publicitária que ela vai aderir com mais recepção. Né? Absorver com mais recepção, porque ela vai estar nesse momento de prazer. E é justamente isso que a gente tem que tomar cuidado. Que mensagem que a gente quer passar, mano? O que a gente quer passar? O que você acha você andando pra lá e pra cá e pelos esses 47 países, mais o interior todo do Brasil, principalmente o Nordeste, né? O que o público quer ver? O que o público quer? O que o público quer? Pergunta de velho. Eu acho que cai. O que o público quer sentir? O que falta pro povo? Porque a arte ela é transformadora. Ela transforma a pessoa. Eu tava contando que conta a história que você estava contando nos bastidores quando você passa o chapéu aqui no Nordeste. Que as pessoas que não têm dinheiro para pagar, às vezes. Então, as pessoas vêm no meu show muitas vezes desacreditado. Porque eu chego de repente, numa comunidade, num Fusca, me apresentando como artista internacional, isso e aquilo. Fazendo a propaganda. Fazendo e, tipo, mano, eu nem falo de artista internacional que fechou pro Papa, nada. Eu falo... Venham, né, ver um Fusca que se torna palco e a praça que vira encanto e um malabarista que vira memória. Somente isso. Venham sentir o poder da arte popular. Venham sentir o poder do mambembe, dessa palavra tão simples que representa o nosso cotidiano, né? E aí as pessoas vêm desacreditadas. No meu espetáculo, eu começo num contexto, né, trazendo essa simplicidade mesmo, trazendo essa questão... Só você o espetáculo. O questionamento dessa indústria cultural, da indústria, né, e do artista popular. Falar que foi num circo pequeno, de lona furada, no barro, que eu sentei do lado do meu pai e da minha mãe e tenho a melhor recordação da minha vida. Foi num circo pequenininho, sabe? E trazendo isso, eu falo, mas é o artista popular.
Vocês querem um exemplo mais próximo? Eu vou andando por esse Brasil e encontro por todo lado um paredão tocando, uma festa grande tocando, dizendo músicas dizendo: tô com saudade da sentadinha que tu tem. Tem que beber, senão não casa. É beber, cair e levantar. Mano, vai novinha, senta, senta. Eu falei para um senhor uma vez: você não percebeu que a novinha de qual a gente tá falando é a tua filha? Você não percebeu que a cerveja que a gente canta na mesa do bar, na frente dos nossos filhos, o álcool é a droga que mais mata por mortes violentas? E a gente coloca idolatra um monte de artista que só fala de cachaça e traição, que não representam o cotidiano do povo, do trabalhador valente. E eu falo: como é que a gente trocou Luiz Gonzaga por Zé Vaqueiro? Tá ligado? E a onda, e o circo, e aí eu venho com a referência do circo, né, também, né, mano? O que representa o povo não é uma Hilux, mano. Não é. É de um palhaço ali mostrando a poesia de um alegre sofrimento, que mesmo diante da pobreza, da humildade, né, ele busca, através da sua literatura particular, inspirar o povo de alguma maneira e conscientizar, mano, e não fazer ele se adequar a uma cultura tão perversa que é uma cultura de ostentação, né? Eu não sei, o circo continua fazendo um trabalho Mas incrível. Você acha que, por exemplo, já veio muitos donos de circo aqui? Sim. E começaram com circo de barraca, com circo Sim. de pau de roda. E hoje eles têm esses circos grandes que é com caminhão, caminhonete, nem você está falando. Essa essência deles começou ali. No circo, muitos nasceram na barraca. Olha, muitos... eu acompanho boa parte, mas não posso falar por todos. Mas eu vou falar aqui uma experiência minha e uma concepção que eu tenho. E que isso pode dar muito bafafá aqui, muita gente começar a me odiar ainda mais. Não, mas Eu vejo, atualmente, a maioria dos donos de circo vieram de herança. Tiveram de herança. Né? E boa parte do que eu vi na minha história de circo aqui no Brasil e na América Latina, os circos se fizeram através da exploração do humano. Salários muito mal pagos, condições de trabalho terríveis, né? Sem respeitar leis do trabalho, sabe? E num processo dentro do circo de manipulação extrema. Eu sei que muita gente vai me odiar que não é. Mas você acha que não foi, isso não foi numa época? Porque hoje, por exemplo, o artista está sendo mais valorizado. Olha, eu acho que a evolução ela tem que vir de um jeito ou de outro. Mas eu ainda acho que acontece muito. Assim, não é possível que você receba uma proposta tão inescrupulosa de cachê de um cara que paga 500 mil reais numa caminhonete pro filho, pro sobrinho. Quanto é o cachê que ele tá oferecendo pro filho? Não vou falar. É porque acho cada artista sabe do valor que tem, né? Alguns não sabem do valor que tem, por quê? Porque tem uma cultura instaurada dos cachês de circo. Quando eu converso sobre quanto os circos pagam para outros artistas que não trabalham em circo, eles ficam assim, espantados, né? Assim, porque eu sei que o circo brasileiro pode pagar muito mais para os seus artistas. Mas o oportunismo, a ganância, não deixa. Eu vejo circos imensos. Porque, mano, na Europa, eu sei dos circos que eu trabalhei, que passam uma dificuldade do caramba. E dão dignidade para os seus artistas, né? Não só na Europa, como em países na Austrália, na Ásia, ou aqui na América Latina também. Mas isso é muito especial latino mesmo. Não é só Brasil? Não é só Brasil, é uma coisa da América Latina. Assim, os circos, né, como mexicanos, mano, os chilenos são circos grandes também, mas pra mim, assim, da América Latina, pagam menos do que o Peru, sabe? Então, cara, eu acho que tem condição de pagar mais, porque se tem condição, comprou uma lona de 2 milhões de reais, como, velho? Eu sei que o circo, ele arrisca muito. Eu acho que o circo, ele tem um risco muito grande. Muito caro. Tudo muito caro manter um circo e eu sei disso. A visão do dono, você já tentou se colocar na visão do dono? Assim, sim, cara. Por exemplo, pagar o terreno, pagar a luz, não, pagar eu água, vejo assim, eu fico espantado pelo preço, né, das com coisas. Os absurdos, com o preço das coisas. Mas se tivesse tão mal como dizem, não estariam com... Você acha que chora mais do que... Eu acredito que é uma coisa cultural, histórica, que você vai sempre ouvir do dono do circo que está em condições ruins. Mas é visível. Visite o circo e você vai ver as condições em que moram os donos do circo, o patrimônio que supostamente podem ter, com a condição dos artistas, dos funcionários, que muitas vezes, e eu digo, mano, não é porque todo mundo tem que ficar rico, mano. O dono do circo, ele tem o mérito dele de fazer a parada acontecer e de suportar toda aquela responsabilidade que é. Mas ele tem como obrigação dar um salário digno
Dá um ambiente digno para que trabalhe, dá segurança, né? Oferecer uma condição para que ele possa prosperar também. E eu acho que o circo E você acha que aqui não possibilita isso. nivelado em todos os donos de circo? Não, cara. É alguns que você vê? Eu não posso falar de todos. Eu estou falando da minha experiência com alguns circos. Sim. E do que muitas vezes o que eu vejo, e tem fóruns aí na internet, é que é isso, as pessoas têm medo. Porque o circo ainda se conserva entre os artistas um medo, porque há um processo de alienação ali, de dizer, você vai pra onde se sair daqui? Aí o artista falar, se eu sair daqui, mano, mas aí eu vou fazer o quê? Porra, aqui eu tenho uma venda, aqui eu tenho, né, eu vou fazer... Ele não acredita que ele pode sair dali pra uma melhor, ele não acredita que há muitas possibilidades para que ele possa explorar com a arte dele. Lembrando da sua história, né, quando você começou, você acreditou, você saiu do Vostok, foi lá pro Chile? É isso, né, cara? E ainda assim... Esse daqui são o quê? É os... Eu tenho aqui, ó. Esse aqui é... São a literatura de cordel. O crime de um artista de rua. Olha só. Eu vou ler aqui, ó. Um trecho. Sem lugar para dormir, nem lugar para me banhar. Cada dia um desafio, deveria improvisar. Muitas vezes que chovia, o barro que tudo enchia era triste de limpar. Cada semana este circo de cidade ele mudava, armando e desarmando o trabalho que não cessava. Eu também ia na cidade fazer a publicidade, os convites que eu entregava. O meu único momento que feliz eu me sentia era subir ao palco, que me enchia de alegria. Mas eu só vivia cansado do trabalho tão pesado que eu tinha todo dia. Eu tentava me manter, pensando no que eu faria, que para ser um grande artista, isso me ensinaria. Eu precisava acostumar e me readaptar, pois muito aprenderia. Mas mudei meu pensamento, porque eu logo me invoquei, tendo aquelas condições e tudo que observei. Os donos que ali estavam nem um pouco se importavam. Então já não aceitei. Percebi a injustiça, eles tinham opções de me oferecer conforto, de nos oferecer conforto, nos dar boas condições. Eles só se preocupavam com o lucro que ganhavam com seus trailers e carrões. Rogério, eu acho importante você falar isso, porque é a visão do artista, certo? Do Sim. seu artista. O que você acha que falta para melhorar as condições do artista? Por exemplo, me dá exemplo assim, que você acha que... Vamos lá. Primeira coisa é o salário, que eu acho que isso é importante, que é a primeira coisa. E depois? O que você acha que falta para melhorar? Olha, cara... Porque, por exemplo, um artista como você, que é um artista saltimbanco, que viaja e tal. Você é um cara diferente. Você não vai ficar agora pedindo emprego nos circos. Você tem, né, o seu legado, a sua história. Você está falando de uma luta por todos os artistas também. Olha, eu entendo... O que falta de melhoria? Porque, assim, é importante a gente falar da melhoria, porque tem muitos donos de circo. Eu concordo com ele em certas coisas que ele falou, que eu acho que tem que melhorar sempre pro artista de circo. Eu sou empresário, eu não consigo dormir enquanto um artista não chega em casa. Ontem mesmo teve uma equipe que foi trabalhar, chegou 4 horas da manhã, eu não consegui dormir enquanto os caras não chegavam. Se chegaram bem, se estava tudo bem. Isso é uma coisa minha, tá? Uma coisa minha. Eu tô falando por mim. E o que precisa melhorar, que você acha, no circo? Olha, eu acho que... Eu não sei exatamente. Como eu falei, há um processo, sim, de alienação. O artista realmente acredita em coisas estapafúrdias, assim, né? Dele mesmo, né? E muitas vezes ele também não... Ele não se qualifica, ele não busca. Ele entra numa zona de conforto, num comodismo ali que tá se bom, mantém. tá tudo bem. É isso. E muitas vezes tem muita gente que faz um serviço super porco, né, como artista, assim, é absurdo, né? E o circo, às vezes, mantém ele porque é conveniente, porque é barato. Por porque os é dois, né? Falando por mim, eu não me maneteria no circo só por dinheiro, porque senão eu teria ficado na Austrália. Eu não suportava, foi o pior circo que eu trabalhei. Na Austrália? Eu falo, Circus Rios, na Austrália, foi o pior circo que eu trabalhei na minha vida. Um circo grande. E eu ganhava bem, foi o circo que eu mais ganhei dinheiro. Por quê, cara? Porque é um ambiente terrível. Sabe? Então... Isso tá falando de um circo na Austrália. Na Austrália. É um ambiente terrível. Era como uma máquina de Coca-Cola. O dono só vai pra pegar o dinheiro, tá ligado? Então, assim... Isso não é Brasil, hein? Não é Brasil. Então, o que me manteria num circo, cara, hoje, assim, não seria só o salário. Não é somente o salário. Acho que ele tá... quando eu vou pra Europa, a primeira coisa que eu me pergunto é qual é a rotina de trabalho? São 2 espetáculos todos os dias. Não vou. Espetáculo... Qual é meu dia de folga? Qual é meu dia livre? Eu me preocupo com isso.
Eu quero ter o dia que eu não quero pisar no circo porque eu quero fazer alguma outra coisa diferente. Ou descansar. Eu quero descansar, né? Eu não quero trabalhar todos os dias, eu não quero que minha arte seja uma coisa automatizada, né? Eu não quero não querer entrar no picadeiro porque eu tô cansado ou porque eu já tô saturado disso todo dia. Isso é uma coisa. Segundo, eu quero um ambiente um pouco mais amigável. Eu queria vivenciar essa romantização de que o circo é uma família. Eu não consigo ver isso. Ah, você não consegue ver mais. O circo é um Big Brother. Eu acho que o circo é um Big Brother cheio de problemas que não tem mediadores. Muitas vezes os donos do circo ajudam para aqueles problemas. Não há, né? E a gente convive ali lado a lado, né? E essa ideia de família, pelo menos aqui no Brasil, eu nunca encontrei dentro do circo. Você não achou? Não. Eu Mas eu achei acho um que- ambiente muito hostil, por muitas vezes, apesar de me encher de alegria, porque eu tenho tantos amigos, né? E eu vivi momentos muito, muito bacanas, como vivo ainda. Eu adoro. Mas é um ambiente que precisa ser mediado. É um ambiente como, não sei, o Mirage, eu vi lá uma publicação deles que veio um cara dar uma palestra, né, trazer onde sentam todos ali. É isso, mano, é que a gente aprenda a conviver como seres humanos e também entender o propósito mas é isso que eu tô do que a falando. gente Você faz. não pode generalizar todos Não, os não circos. tô generalizando. Tem Não. alguns circos que estão já mudando essa Isso. cabeça, E né? tá mudando no momento que eles precisam mudar, porque os artistas não querem mais. Os que estão, poucos vão dar continuidade e outros vão encontrar Você formas. fala que é aquele jeito de tocar circo meio autoritário. Autoritário, essa oligarquia, Mas eu acho que isso essa daí hierarquia. já tá. Não, eles não tem jeito. A gente vive num mundo moderno, mano. Sabe? Eu acho que as pessoas estão se acabando dando já, não conta. tem mais, Você não né? encontra mais a galera que faz se submeter a todos os autoritarismos do dono do circo. Mas assim, claro, mano, eu acho que tem que melhorar. Tanto eu, como artista, tenho que melhorar muita coisa nos meus posicionamentos. E os donos do circo. A gente tem que se entender, se olhar e dialogar e entender necessidades. Você, como líder, né, você tá servindo aos seus funcionários, tendo essa preocupação com a dignidade dele se ele chegou em casa, meu. Sabe? É um ambiente assim que eu sei que a pessoa se preocupa com a minha humanidade, que eu vou querer dar o mais humano possível no trabalho que eu for fazer. Sim. E não ser só uma mercadoria de produção em Uma massa indústria. de espetáculo constantemente, sabe? A gente tem que se preocupar com o humano, que é ele que faz a competência, é ele que... E aí todos vão colher o benefício disso. O dono do circo vai ficar mais rico e o funcionário vai ter mais Aí ele condições pode de comprar manter a e de caminhonete melhorar. dele? Mano, à vontade. Mas é muito... Ele pode ou não pode daí? À Pode ou não vontade. Porque cada um faz o que quiser do teu dinheiro. Mas que desde o momento que, porra... Dê se eu dignidade pro artista trabalhar, né? É isso, cara, dignidade, né, compreensão e trabalhar para que o ambiente ele não seja tóxico, que ele seja um ambiente onde eu, como malabarista, eu queira Mas eu acho que, melhorar, assim, eu queira... Você acha que você não teve uma... Você tá ainda transitando pelos circos grandes? Tá? Aqui no Brasil, muito pouco. Muito pouco. Isso teve, Mas- é uma impressão que você teve? Você teve Não, eu essa- tive experiências experiência mesmo. experiências concretas, assim, eu nunca tive problema em circo nenhum. Uhum. Deixa eu deixar claro. Eu olhava, observava de longe como um observador Uhum. e olhando o que eu vou aceitar para mim ou não. Sim, tá certo. Sabe? Então, como observador, eu não tô aqui dando um depoimento de paixão, gente. Não. Para mim, isso são dados, são fatos que deveria ser trabalhado numa uma dissertação de mestrado ou alguma coisa assim. Um projeto de pesquisa. Você Sim. entendeu? De como melhorar. A gente tá discutindo isso. Eu não tô Não, aqui é o que você apontando falou. para um ou para outro ou para outro. Porque, mano, de um jeito ou de outro, meu parceiro, isso vai ter que mudar. De um jeito ou de outro, isso vai ter que mudar. E eu garanto assim, a gente tá recebendo muitas pessoas do circo, né? E eu garanto que já tá mudando, porque a mentalidade dessa nova turma que tá chegando, ela tá mudando. A gente já recebeu pessoas aqui que estão trazendo... Tem muita gente que fala, eu recebi um áudio ontem que eu fiquei muito chateado também, que a pessoa falou, esse povo que tá trabalhando no circo tal, não vou dizer o nome do circo, não vou dizer a pessoa que mandou o áudio, porque acho que não cabe, não vou dar palco para isso. Mas a pessoa falou, essa turma de circo escola que tá trabalhando no circo grande, sabe? Eu fiquei muito chateado, porque eu não nasci no circo também. E eu tô fazendo isso aqui pro povo do circo. E tô bancando do meu bolso. Porque eu tô dando de volta tudo que o circo me deu. Esse é o meu projeto. Esse é o meu propósito. E a pessoa falou assim, esse povo que tá lá nesse circo são tudo povo... A pessoa nem conhece, nem foi assistir o espetáculo, nem conhece as pessoas que estão lá, nem sabe qual que é a visão do dono do circo que tá lá, por que ele chamou essas pessoas para trabalhar. Então, antes da gente falar, a gente precisa conhecer. Precisa ter empatia, tá lá do lado. Porque se ele tá falando isso, ele viveu na pele.
Cara, e aí, desculpa se eu não consegui romantizar essa ideia, né? E eu não consegui permanecer. Porque assim, muitos dá. circos hoje, tem muitas pessoas do circo escola que estão salvando o espetáculo de muito dono de circo, que se diz tradicional. Então, assim, a gente tem que também olhar a visão. E aí a gente tem que voltar num processo histórico, né? Que eu como artista de rua, como artista, todo mundo também ouvi muitas críticas desse. Que eu sou meu sangue. Olha, sangue só tem 3 tipos, viu? Tá ligado? Essas coisas não é carregado pelo sangue. Primeiramente é isso, né? É carregado por competência. Você é competente para entrar num picadeiro com o máximo de respeito e fazer um trabalho bonito de encantamento? Se você não é competente, não vai adiantar nada. Se você é de circo ou não, cara, isso não vai garantir. E você sabe o que a pessoa falou? E o que a gente ouviu ontem, aqui na gravação de ontem, foi que ela pegou uma pessoa do circo, um mestre que foi do circo tradicional, que já está numa idade que não trabalha mais, e pediu para esse mestre contratar as pessoas do circo escola para fazer essa união dos dois, para ele ensinar essas pessoas, passar os saberes dessa pessoa para o espetáculo. Então isso eu achei muito bonito, porque uniu as duas coisas. Sim, tá aí. E outra, a galera carrega uma sabedoria, uma garra incrível, a galera do circo. Não tem como negar, mano. É uma garra incrível. A galera é super autossuficiente para fazer qualquer coisa. E o circo é uma grande escola, a maneira como a galera lidar com os problemas é uma grande escola. O que a gente falou aqui são de gestão. Gestão. Praticamente gestão. Não é nada gestão. Passional, mano. Olha, eu acho que todos nós somos dotados de muito preconceito e tal, e a gente vai se superando isso através de quê? Através de conhecimento. Eu acho que o modelo bons de gestão livros precisa mudar. O modelo de gestão precisa mudar, né? Porque é um modelo, eu acho que é um modelo muito ultrapassado e explorador pelo que foi mais. Eu acho que ainda tem, mas assim, mano, isso são casos, né, que deve ser estudado e que cada um, na tua consciência, vê, né? Mas assim, é isso, mano. Eu sigo com o meu Fusquinha, esse artista internacional que trabalha e um montão. Eu acredito ainda na coisa mambembe. E olha só, como é que foi essa história de você apresentar pro Papa? Porque assim, isso é histórico. O artista brasileiro, Rogério Piva, que tá aqui, se apresentou pro Papa Francisco. Eu acho que... Como é que foi essa história? Você chegou lá, tem até uma foto, põe a foto dele se apresentando lá no Vaticano. Você tava numa turnê na Itália? Eu tava na Itália. Como é que foi essa história no festival Papa? lá com a família Orfei. Ah, você tava com a família Orfei. Então, acho que foi uma coisa de sorte mesmo, de estar no lugar certo e na hora certa, né? Puta, foi porque histórico. aí, o que acontece? Vai ter um evento externo, né? Do próprio circo Orfei. Do próprio circo, né? Que foi ao convite do Vaticano, né? Aí quem que sempre leva? É sempre o Malabares, né? O Malabares precisa levar aparelho, nada, só as clavas ali. Pronto, aí foi eu lá, né, cara? Foi um momento muito bonito, um momento de muito reconhecimento. Você tava com a trupe do Orfei. É isso. Do circo Orfei. Eu tava no festival lá, né? Foi muito bonito. Mas é isso, foi interessante também, né? Porque há pouco tempo atrás eu tava trabalhando nos semáforos né? Porque eu trabalhava nos semáforos também. Eu gosto, né? Assim, vou de vez em quando. Você faz ainda semáforo? Raras vezes. Raras vezes. Depende, não aqui, em algum lugar que eu esteja que eu sei que é virgem, sabe? Só pra sentir a experiência do olhar das pessoas. Eu gosto de sentir. Mas assim, por necessidade, não mais. Não tenho essa necessidade, então é muito pouco que eu faço. Mas é louco de você estar sendo ignorado, muitas vezes nas ruas do Brasil, sendo ignorado num país predominantemente cristão, e de repente você vai com o líder supremo do cristianismo... Pedindo pra você ir lá fazer um show. Pra ele. O circo ir lá. Pra gente se pensar, né? O valor que a arte... E você acha que lá fora, por exemplo, o circo, ele é... A gente tava falando muito... a gente trouxe algumas pessoas do circo aqui, que viajam pra festivais, que vão pra fora, e tal. E tá falando que é muito parecido. As coisas os perrengues, né, do circo. E o pessoal lá fora valoriza mais o artista de circo, você acha? Do que o Brasil? Eu acho... pelo que eu vi, os perrengues são os mesmos. Assim, muito mesmo. A diferença é que eu acho que você tem um acesso a uma lona, mas você consegue comprar um equipamento lá fora. Com muito mais facilidade do que a gente pode aqui. Até aqui é muito imposto, caro. Né, essas coisas. Lá as fábricas lá, né, o material lá. Então, assim, tem muita facilidade para essa coisa de transporte, da estrutura. Mas assim, a dificuldade de trazer público é o mesmo. A dificuldade de pagar é o mesmo. E as condições são melhores? São, porque eles têm que respeitar as leis de trabalho.
Ele sabe que não pode simplesmente chegar e deixar o cara jogado, ou que pode simplesmente não pagar. Não, porque a lei cai em cima dele. E um processo lá pro cara custa muito caro. Então eles preferem respeitar as leis e acabam dando condições. E aí o que aconteceu? Isso já não vem de agora. Passa a ser um hábito. Passa a ser um hábito, ele já sabe como que é o contrato. Tem espetáculo a mais, eles vão pagar mais pro artista. Isso já não há questionamento sobre isso, já é hábito, já passa a ser um hábito cultural. E eles se adaptam para isso. E continuam ricos, né? E continuam a fazer também os seus artistas um pouco melhor, mais felizes, né? Mais e felizes. com condições melhores, mais estrutura para trabalhar. No lugar onde você tenha cada vez mais satisfação de trabalhar. Mas né? E você acha que o público ele valoriza mais lá fora o artista? Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que aqui ainda valoriza mais. Aqui o povo é mais caloroso? Aqui, assim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Lá, como uma vez a Europa falou, aqui já viram de tudo. Né? Então, no entanto que a melhor temporada lá é só o fim de ano. E você tava falando dessa temporada que você tá indo pra lá, de um circo que você tá indo pra lá? Sim, eu vou pra Alemanha agora, né? Que eu sempre vou pras galas, né? Com um circo diferente. E bem, aí os circos conseguem pagar muito melhor, né? Eles preparam todo o espetáculo lindo e tal, porque as pessoas têm já essa coisa cultural do fim do ano, né? Na época de dezembro, janeiro, e ir pro circo. Ah, que legal. Agora, na temporada, que é normalmente de março, fevereiro a novembro, a outubro, é mais doído pro cara trazer público. E aí eles têm que se virar nos 30 mesmo. E você estava falando desse circo lá na Alemanha, que você está indo, que ele é um circo bem familiar, que ele resgata os valores circo família, é isso? Não é nem que eles têm a intenção de resgatar, eles são aquilo. Eles né? são? É espontâneo, é o jeito. Eles não tentam interpretar nada, a gente a partir de agora. Não, mano, eles são, o comportamento deles são assim, né? Então eu já trabalhei com eles já em 2016, em 2018... E agora novamente, né? Tá indo para levar o Borogodó do Pivo. É um circo Mambembe, é um circo familiar, né? Assim, com uma estrutura muito melhor do que estava antes, né? Muito boa. E que me dá condições, assim, condições dignas. Não os salários grandiosos, mas condições dignas, né? Me tratam com respeito, assim, absurdo. Assim como tratam todos. Não há preferidos, né? E trabalham muito mesmo para fazer a coisa acontecer e é bem bonito. Eu gosto daquela coisa. Tem uma foto lá no trailer dele que é o pessoal carregando de carroça mesmo, circo a cavalos, assim. Nossa, que legal. A família tem 400 anos. Eles eram antes da lona do circo. Eles eram daqueles que andavam saltimbancos que apresentavam nas ruas praças, e nas praças, né? Porque a lona de circo não foi nem criado por um circense. Né? A gente sabe esse processo histórico, que eu sou de circo. Peraí, velho, os saltimbancos eram artistas de rua. A lona de circo foi por um projeto lá da Inglaterra, né? É isso que eu tava falando. A gente, às vezes, entender o lado do outro, por que tá chamando um artista de circo escola, por que o circo... Entenda a história. Entenda cara, primeiro, para depois falando você falar. Coisa aí, né, meu? Então, esses artistas de rua queimam o circo. Mano, o circo é para manifestar em qualquer lugar. O circo, então vamos se dizer, o circo é a lona. Legal. A arte circense tá além, porque ela veio antes da lona, muito antes, e ela vai para depois dela. No tanto que tá aí, ela tá Olha nas aí, praças, galera, uma ela pessoa tá que não nasceu no circo tá falando isso, né? Que o circo tá dando uma aula de história de circo. Mas com o máximo de respeito, porque eu não consigo também ficar fora do circo. Eu tô todo tempo num contrato dentro do circo, porque eu sou apaixonado por fazer os espetáculos dentro da lona e também pela convivência do circo. Eu adoro estar no trailer, eu adoro quando termina o espetáculo a gente passar a prosear e fazer o churrasco e fazer as coisas acontecerem. Realmente é maravilhoso, né? E ver o dia a dia mesmo da montagem, da desmontagem, o trabalho coletivo que é formado. Então o circo ele é um potencial de exemplo para o mundo, né? Mas eu também não posso romantizar do jeito que falam nas reportagens, do jeito que falam nos filmes, né? Não dá para romantizar que é essa família, mil maravilhas, onde a gente é todo mundo feliz e distribui papoulas um para os outros, ao final de cada espetáculo um hino de amor, paz e solidariedade. Não, mano, não é. É um ambiente também muito perverso, né? Com o qual acho que a gente pode melhorar para ser um ambiente cada vez melhor. A gente tem que ter autocrítica, né? E de entender. É um ambiente também muito desigual, onde a desigualdade ali impera uma hierarquia muito perversa, eu acho. Muito bem, vamos para perguntas, respeitável público. Temos perguntas aí para o Rogério Piva, multiartista, artista que viajou para mais de 47 países.
É um cara fantástico, inteligente. Caramba, a gente Quantos falou idiomas você já inglês, aprendeu? francês e espanhol. 3 E o idiomas você português. aprendeu nessas aventuras aí. Nessas aventuras aí. Nossa, muito legal. Vai lá. Legal, vamos então para as perguntas aqui. Com 1 hora já falando Ó. aqui, hein? Chega, né, bicho? Tem algumas perguntas, até vieram perguntas aqui, vamos ver. Ó, Vieram? primeira pergunta é a seguinte. É uma grande dúvida do público leigo, tá? O artista malabarista, trapezista, o erro quando ele acontece no número, ele é combinado para mostrar o quão difícil é um número para o público ou acontece inesperado? Boa, essa é boa. Você olha pra cara do artista e às vezes você percebe quando ele errou de verdade ou não. Mas depende, né? Algumas vezes o erro é ocasional. Realmente para causar um maior interesse, um maior suspense, né? Eu não sei, tem artista que prefere errar, tem artista que prefere não errar. Aí No seu caso, você Mas prefere... assim, é difícil saber porque Você também... falou que você gosta do erro pra dar aquela emoção. É isso, eu não gosto de errar. Mas Você falou que se não errar, não é o seu número, não tá completo. É isso, por quê? Porque eu tive esse sistema imunológico do erro, né? Eu consigo me dar muito bem com o erro. E eu vi que o me dar muito bem com o erro foi o que fez o meu número acontecer hoje. Quando eu entro no espetáculo, eu não entro agora, malabar, eu nem gosto eu já entro tropeçando, eu já entro quebrando com aquela coisa. E a dança né, e o erro quebra aquela coisa do... E aí eu sei que depois disso eu posso errar quantas vezes for, que o povo já tá na minha. Eu não entrei como aquele cara, o russo. O russo, se ele errar, todo mundo vai saber que ele errou. Porque ele entrou na proposta de fazer tudo perfeito. Tá como um certo. robô. Né? Agora, eu não sei, vai da dinâmica de cada um, de cada espetáculo, né? O espetáculo é ao vivo. Então, o erro ele pode acontecer ou pode não acontecer. Não importa. Ele simplesmente é. E aí o público encara daquilo como ele acha que deve encarar. E o Malabares é um número muito ingrato. É também, né? isso. Você ensaia e cai. E pra mim, então, velho. Então é isso. Você, como público, o que você pode levar daquele erro, daquele artista que veio pra mostrar perfeccionismo? É uma mensagem pra você mesmo, né, mano? De você entender, pô, o cara errou, ou o cara não errou, o cara foi... O que eu posso levar disso? Não importa se foi de propósito ou não. Pode ter sido, pode não ter sido. Muito o que bem. importa é o que você aprende sobre isso. Mais perguntas aí, respeitável público? Vieram várias perguntas, ó. Ó, vieram? Vai Tem ser mais uma aqui, ó. É verdade. Ó, Ele pergunta pra turma aí. o artista brasileiro, você estava falando sobre, né, sobre a recepção do público, né, que o Juliano falou. Mas e dos artistas lá? Quando você chega para trabalhar lá, você encontra com vários artistas que já estão lá. O artista brasileiro, ele é bem recebido pelos artistas que estão lá já? Como é essa recepção? Eu acho que sim, eu nunca tive esse... Tipo, o pessoal te olha, olha torto, assim, ó, o cara do Brasil. Aí, O que eu notei... Na essência, assim. Olha, da eu posso dizer outra coisa que vai ser polêmico aqui. Sim, como artista, sempre fui muito bem recebido, foi muito bem tratado, não só por ser brasileiro, mas por ser artista, mas o brasileiro ainda carrega essa curiosidade, o brasileiro, o mundo carrega uma curiosidade sobre o brasileiro, ainda o cara exótico, o cara do carnaval, cara a samba, sexualidade, né? Essa coisa toda. Então, sim, né? Mas eu sempre fui muito bem recebido, né? Porque os circos, eles selecionam os artistas, isso e aquilo. Até mesmo quando eu chegava nos circos, assim, do nada. Sempre fui muito bem recebido. Mas eu tenho uma desconfiança. A minha cor me ajudou, eu acho. Porque eu convivi com outros artistas e eu vi que a recepção era diferente. Porque eles tinham uma cor com uma melanina um pouco mais... Negro. E aí eu notei que o Quando circo... via um artista negro, a recepção era outra. O circo, eu acho que ainda é pouco espaço. Mas você acha que esse não é um preconceito do ser humano mesmo? Não, é do fato do ser humano, estruturado. Não é do artista desse circo, não é é falar que tudo é o circo. Não é que tudo é o circo. Eu digo que também isso há também. Então, quando a gente vai falar de um problema de recepção, tem várias vertentes disso. E eu tô dizendo que eu não notei isso em mim, sempre fui muito bem tratado. Mas percebi isso vendo outros, né? Vendo outros artistas. Muitos ainda, principalmente africanos. Os artistas de países africanos, que eu já trabalhei junto, eu vi assim, um tratamento sendo muito diferente, muito diferenciado. Então, ou com pessoas assim, trans,
né, homossexuais, assim, eu também vi um tratamento diferenciado. Diferenciado, eu digo, um pouquinho mais hostil, de uma maneira bem mascarada. Eu vi isso, né? E pode ser, é mimimi, é coisa. Eu não sei. Mas, assim, eu notei isso e eu acho que, por eu ter viajado com o Brasil todo, com o meu Fusquinha, levando espetáculo, sendo recebido em tantas casas, principalmente aqui no Brasil, a minha cor me ajudou. Eu fico pensando, se eu fosse negro... A recepção seria outra. Como seria? Você entende? Eu acho que isso não dá para dar as costas, porque de fato isso acontece. Existe ainda na sociedade, existe, né? Existe. Infelizmente. Infelizmente existe. Mas isso, cara. No total, assim como eu, sempre Rogério foi bem Piva, recebido. Sempre muito bem recebidos em todos os lugares por a onda que a gente é essa lenda brasileira. É o brasileiro, né? Ainda mais que eu mais perguntas aí, respeitável. Tem mais duas aqui, ó. Opa! Uma é a seguinte. Retomando o assunto que a gente estava falando agora, né? Você até mencionou que fora das Américas tem uma forma diferente, né? Você acredita que os donos de circo dividem mais lucro com os artistas fora das Américas? E você acredita que os artistas aqui vivem uma vida muito difícil e isso é dado a uma exploração do talento pelos donos de circo? Eu acho que, até hoje, eu acho que em lugar nenhum eles dividem o lucro. Eles, como eu falei, eles respeitam as leis, porque em alguns lugares ela é muito mais aplicada, né? Agora, aqui, eu acho que sim, né? Eu acho que há uma... eu vejo muitas vezes no circo a exploração da condição do próprio artista. Porque eu chego em algum circo, eu me coloco e falo, olha, essas aqui são minhas condições. Mas está muito acima. Eu falei, mas são minhas condições. Outro artista que às vezes esteja num desespero, né? Esteja numa situação muito delicada, ele aceita o que oferecer. E muitas vezes o que é oferecido é muito infinitamente menor do que justamente poderia ser oferecido. Eu acho que há, mas não é generalizando, mas há, né, até a gente criar ainda uma consciência coletiva sobre essa valorização e, de fato, né, servir os nossos colaboradores de uma maneira que ele também possa progredir. Sim. Né, e não mantê-los ali. É muita discussão, porque também tem que ter as leis trabalhistas específicas, né, para o circo, né? Então correto. É muita coisa por trás, né? Tem muita coisa, né? Então... Vamos lá, respeitar um pouco. Mais pergunta, a última. Legal, então a última é o seguinte. Qual caminho você daria para quem não nasceu no circo, mas sonha em viver do circo vindo da comunidade? Uma vez que você... né, contou como foi a sua chegada. Qual caminho você diria? Olha, vai por aqui. O caminho, primeiramente de tudo, é conhecimento, né? Então, vá buscar conhecimento, seja através de oficinas de arte, né? E assistir espetáculos, tanto das programações como aqui em São Paulo, as programações dos centros culturais, e também ver cada espetáculo, cada circo que passar na cidade, se aproximar da galera, né? Conhecer, entender, né? E aí definir, né, o que você quer ser. Você quer trabalhar como artista, você quer trabalhar, né, como produtor, você quer trabalhar... e aí dotar de cada vez mais conhecimento, né, para você poder conseguir ter visão das possibilidades que tem, conseguir ver, através dessas possibilidades, né, o caminho para poder trilhar, né, com sabedoria e alternativas. Mas o primeiro passo é, se quer ser malabarista, é pegar as 3 bolinhas e começar a treinar. Trabalhar em cima disso. Trabalhar em cima disso, não tem jeito, né? E sendo periférico ou não, eu sei que às vezes as condições é diferente para aquele que não precisa se preocupar em colocar dinheiro para dentro de casa, que ele pode treinar e explorar e fazer uma escola na França ou o que seja. Ou o cara que, mano, não tem nenhum projeto social dentro da comunidade, não tem... Vai ter que... É um caminho mais longo, mais árduo, mas a glória é muito maior. Muito bem. Ô, Rogério, eu queria te perguntar uma coisa. Você veio... Não nasceu no circo, veio da periferia, menino de escola de circo. O que o circo te ensinou como ser humano? Você viajou para 47 países, levando a arte do circo, levando o circo para pessoas que nunca viram o circo na vida. O que passa na sua cabeça, assim? Um filme, né? Na cabeça passa, escrevendo... isso aqui é os cordéis de um malabarista. De cordel, eu falo... Os cordéis de um malabarista, livros. Tá escrevendo mais um livro agora. Tô.
é um apaixonado pela arte do circo, pelas pessoas, pelo ser humano, que deu para perceber. Valoriza muito as pessoas, o ser humano, a arte. O que o circo te ensinou como ser humano que faz parte do seu propósito de vida? Porque você é jovem, né? Quantos anos você tem? Tenho 38. 38, ainda tem muita lenha para queimar aí. 38. A mensagem que queria que você deixasse desse legado seu que você conquistou, porque assim, isso é um legado que você fez. Quantos milhões de pessoas aqui viram seu show? Milhões? 1000? Eu não tenho noção disso, mas... Cara, eu não tenho um dado assim, certo, né? Mas é um legado que você fez. Eu acho que eu fui o primeiro na vida de muita gente. E o primeiro a gente nunca esquece. Isso é um privilégio. Ser o primeiro saltimbanco, o primeiro palhaço. Porque eu também nunca esqueci o primeiro saltimbanco que eu vi no chão de concreto quente, né? Lá no centro da cidadezinha de Diadema. Então... foi o primeiro passo que eu aprendi isso, né? Foi o imaginar, ter acesso a imaginar. Ou seja, nenhuma injustiça, nenhum governo, nenhuma miséria, como eu já havia dito lá no prêmio Troféu Picadeiro que eu recebi antes de ontem. Parabéns, né, pelo Troféu Picadeiro. Muito obrigado. Você também, parabéns, como locutor, para nós. É isso, né? Merecido, né? O acesso a imaginar. Eu tive esse acesso. Imaginar mundos possíveis. E a partir do momento de imaginar mundos possíveis, foi buscar o conhecimento e entendimento do mundo. O circo foi uma ferramenta fundamental, desde quando eu fui do primeiro circo pequenininho, o Circo Joia. Circo Joia. Um abraço para o pessoal do circo. Ainda tem o Circo Joia, né? Tem, ele faz as comunidades, ele faz as quebradas, nas condições dele ali. Ele leva os espetáculos, né? E continua se mantendo, né? Várias famílias dependendo do circo ali, mas ali eu aprendi muito, dormindo naquele palco, né? Esperando que não vendesse todos os hot dogs só pra gente ter direito a salsicha. A salsicha pra comer como mistura, sabe? E dormindo naqueles trailers de lata e torcendo para que o circo armasse perto de uma bica pra gente tomar banho e não ter que carregar balde, né? Mas me ensinou a falar ao povo, mano. Esse circo, ele não era aquele circo que tava pedindo pix na internet, nem nada. Era aquele circo que quando dava uma merda, ele vendia um pedaço da lona, dava outro, vendia o carro velho, mas não parava. Ele continuava. Continuava nas suas dificuldades, nas suas limitações, mas falando povo. E foi o que eu aprendi, o que me levou, assim, que me leva hoje para o mundo, foi esse aprendizado do circo Mambembe, que sabe falar o idioma do povo e que se mantém, né? Como eu falei, né, daquela instituição cultural com a qual eu fiz show aqui em São Paulo e que todo mundo coloca essa instituição como o grande céu dos artistas, porque tem uma programação e porque pagam bons cachês. Eu falei para eles, mas a minha arte Mambembe, ela vem antes de vocês e ela vai estar depois de vocês. Né? Porque é uma arte de resistência, é uma arte de muito amor também, mas é uma arte que representa o cotidiano do povo trabalhador valente, que ainda fiel, ainda frequenta esses circos pequenos, e assim como os circos grandes também, mas o circo como um todo, né, nas suas mais diversas linguagens, me ensinou que não haveria fronteiras, mano. E que eu possa continuar escrevendo minhas experiências, histórias, da minha maneira particular de fazer o meu circo, né? Junto do povo e junto de todas essas lições que eu aprendi com grandes mestres e com grandes circos, para o bem ou para o mal, não importa. Todos eles que eu trabalhei sempre foi uma grande escola que não isento da crítica, nenhum deles, né? Da crítica daquilo que eu acredito, baseado naquilo que eu conheço, sabe? E que não é uma crítica para ferrar ou para acabar, não, uma crítica para que a gente possa crescer junto, porque só é importante, eu só vou ver meu crescimento como artista circense quando a arte circense como um todo crescer, quando o teu circo estiver bem e o circo do outro estiver bem, quando você como dono de circo estiver muito bem e como o cara que trabalha para tu também estiver muito bem, como aquele cara que trabalha na rua ou aquele cara que estiver no farol também está sendo reconhecido, ou o cara que vai pro teatro, ou o cara que anda por esse mundo, como a arte como um todo, ela gere condições para que todos possam viver bem. Muito bem, uma salva de palmas aí para o Rogério Piva. Conversei aqui com essa lenda, esse mito vivo do mundo do circo, esse cara que encanta aí
encantou e vai encantar muita gente. É humilde, é polêmico. Ele é um cara que fala o que pensa, que eu acho que isso é importante pro artista, dando voz aqui pro artista falar e merece o respeito de todos nós. Merece Obrigado. o respeito. E parabéns pela trajetória, que você continue fazendo esse seu trabalho com essa energia, porque precisa ter energia para fazer isso. Precisa ter coragem, energia, precisa ter resiliência, precisa ter tudo que um artista de circo tem. E você tem. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado por ter vindo aqui, falar da sua história, falar dos seus projetos aí. Vamos deixar o Instagram aqui do Rogério Piva. Qual que é o Instagram lá? Rogério Piva. Só Rogério Piva, Ponto Malabarista. Rogério você quer divulgar algum trabalho que você está fazendo, alguma coisa? Bem, gente, eu vou estar... Se você, de onde você estiver olhando aí, em algum momento eu passo com o meu Fusquinha. Com o Fusquinha. E a minha caravana. Fusquinha é famoso, pela hein? tua cidade, né? A gente falou um pouco do Fusca, mas ele vai passar por aí com toda essa sua filosofia de crescer para pequeno, mas de crescer para transformar, né? E encantar muita gente. Né? É isso aí. Eu não penso naquilo que eu vou ganhar, mas eu penso naquilo que eu vou dar. É isso, é importante. Mais do que tudo. Né? E os meus livros que tá aí, se alguém tiver interesse, eu mando pelo correio. Manda no Instagram do Rogério Piva, que um direct, quem quiser saber mais dos livros, das histórias aqui. Ele manda aí o livro aí, né? Quanto que é o livro do Rogério Piva? Os cordéis. O livro é R$60. 60 pila aí, galera. Ó. Feito pela editora Pivete. Eu mesmo. Piva Pivete. É, muito legal. E os cordéis, que também contam as histórias de circo aí. Os cordéis aqui, né? São os livros menores, fáceis de ler, é uma escrita provocante, mas gostosa. E é muito legal. E viva os livros, né? Viva as bibliotecas, que a gente possa aí se embebedar de muita poesia e de muitos escritos e de muitos pontos de vista para que a gente possa crescer cada vez mais, né? Viva o contraditório, porque só ele faz o crescimento, né? Faz a gente crescer. Claro. Uma salva de palmas para o Rogério Piva. Se você gostou desse episódio, se inscreve no canal, compartilha, comenta, manda pergunta aí que a gente manda pro Piva, manda mensagem para ele lá. E agradecer aqui a Terra Cine Filmes, deixa o Instagram aqui da Terra Cine, deixa do Respeitável Cast, compartilha. Muito obrigado. Parabéns, Piva. Continue levando essa arte para o mundo. Na próxima vez que a gente chamar ele, vai ter que dobrar aqui, ó. 80 com mais 7, 94 países, hein? Nós temos que chegar aí. 94 países. Que o corpo cansado resista. Uma salva de palmas aí. Até uma próxima vez, se Deus quiser. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.